Fala, Danilo. Fala, E professor, aí, tudo bem? como é que tá? Tudo certo por aí? Tudo certo, e aí? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Perfeito, alto e claro. Coisa linda. Não, beleza. Galera que da educação física tá começando a entrar. Ah, legal. Tô vendo aqui um pessoal que eu conheço aí, legal. Show de bola. Ó, Massa, massa. Dedé, Dedé, grande Dedé, cara. Pô, pô, viajei, lendário, lendário. viajei muito com ele na época de Jubes e Jux, cara. Cara sensacional. Que massa, que massa. Pô, Danilo, que massa que deu que a gente tá conversando, né? Já dando boa noite aí para todo mundo que tá chegando. É uma satisfação imensa poder estar com todo mundo aqui para a gente conversar sobre o marketing esportivo e estar aqui com esse cara, né? Danilo Caboclo, cara do marketing esportivo, cara que eu conheci aí relativamente pouco tempo, né? Mas foi uma conexão forte e pô, tu fez um baita trabalho aí num processo até que é curioso, né? Eleitoral de categoria de educação física. Mas a gente pôde conversar muito aí sobre marketing esportivo nesse meio tempo e agora que eu estou dando aula na UDESC, no Cefid, né, de marketing esportivo, de empreendedorismo, eu falei, pô, tem que chamar esse cara aí para ele contribuir com essa galera. É uma temática que está totalmente em alta, né? Não tem hoje como você empreender enfim, entrar no mercado sem ter conhecimento de marketing. E é isso, cara. Então hoje a gente vai estourar essa caixa preta aí, vamos ver. Quero ouvir um pouquinho de ti, quero saber tuas experiências. E aí, como é que tu tá? Prazer te ter aqui, cara. Cara, eu que agradeço o convite. É uma honra aí poder conversar com o pessoal da Educação Física do Cefid, né? Eu sou filho de professores de Educação Física, então sei bem como que é a área, vivi dentro de academia, de piscina de academia a vida inteira. Meus pais são professores, deram aula em colégio também. Então, cara, é muito legal. Eu tenho um relacionamento bacana com o Cefid também. Trabalhei com alguns professores da área de educação física há algum tempo atrás, quando eu ainda trabalhava nos jogos universitários e tal. E foi uma época muito legal. Foi meu começo de vir. Quando eu cheguei em Floripa, foi um dos meus primeiros trabalhos. E, cara, é muito legal. Tenho alguns amigos que são formados na área de educação física também. Então é isso aí, vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês. Então, essa paixão tua pelo esporte vem de casa, vem da família aí. Vem. Tu veio da onde? Tu pratica esporte? Como é que é essa tua conexão com o esporte? Como é que tu chegou no marketing esportivo? Cara, meus pais são professores de educação física e meu pai dava aula em colégio, minha mãe dava aula em academia. E eu estudava no colégio onde meu pai dava aula. Então eu entrava no colégio, eu abri o colégio com meu pai, porque meu pai dava aula de natação. E a piscina onde meu pai Aham. dava aula, ela funcionava tanto para o colégio quanto para fora do colégio. Então, meu pai dava aula externa, e meu pai entrava às 5:30 da manhã, 6 horas para dar aula. Então, eu Uhum. chegava no colégio às 6:30 e fechava o colégio às 7 da noite. E aí, de manhã, eu estudava normal e à tarde eu fazia todos os esportes que você possa imaginar. Futsal, handball, vôlei, natação, enfim, fiz de tudo. Nunca fui um exímio atleta, sempre fui um bom jogador de vôlei, um bom jogador de futebol. Me destaquei mais no handball, mas acabei não indo para frente, assim. Sempre gostei muito de esporte. Quando eu tive a oportunidade de ir para frente no handebol, eu acabei optando por estudar. E numa dessas loucuras, eu acabei escolhendo jornalismo, cara. Eu tinha um professor de matemática no Ah, colégio que ele falou para mim, cara, tu tem o perfil total para jornalismo, vai, você gosta de Olimpíada, você gosta de esporte, eu só falava sobre isso quando eu era pequeno. Ele falou, cara, tu vai ser um baita do jornalista esportivo. E eu, professor Jorge de matemática, e eu, cara, acabei me apegando naquilo e falei, pô, vou estudar jornalismo. Fiz jornalismo em São Paulo e eu já tinha uma proximidade muito grande com Floripa, eu vinha muito para cá, passar férias, a casa de amigos e tal. E aí eu falei, eu vou embora para lá. Eu me formei e vim para Floripa e abri minha agência de comunicação, cara. E aí, como eu amava esporte, eu já abri a agência focado em trabalhar só com evento esportivo, uhum. porque tinha um mercado muito grande para trabalhar em Floripa. Ironman, Volta à Ilha, Maratona, enfim, tinha uma série de eventos e eu percebi que não tinha nenhuma empresa focada em esporte aqui.
Então eu decidi abrir uma assessoria de marketing e de imprensa focada para eventos esportivos. E, cara, eu dei muita sorte. Eu encontrei muita gente boa no meu caminho. No meu segundo ano, eu já estava atendendo o Yacht Clube de Santa Catarina, que é meu cliente até hoje, que a gente desenvolve toda a comunicação estratégica deles. Já estava com o Ironman Aham. também, já estava trabalhando com as provas do circuito maratona, track and field, enfim. E é isso, cara. Assim, minha história com marketing esportivo, com jornalismo esportivo é essa, assim, bem aprofundada. Que massa, cara. Eu nunca falei isso em público, em live, mas o primeiro vestibular que eu fiz na UFSC foi para jornalismo. E a minha ideia era ir para jornalismo esportivo. Aí eu fiquei na boca ali, eu falei, cara, eu tava entre jornalismo esportivo ou ir para a área esportiva mesmo por meio do curso de educação física, né? E aí no final das contas fiquei na educação física, mas eu acho muito massa, assim, porque a forma como é comunicada a informação, a mexer com a emoção da galera, da sociedade, da população, que o Brasil é um país totalmente acalorado, né, pro esporte, né, cara? Tem futebol, mas tem muitos outros aí. E eu acho que é tipo assim, tem que ter uma baita de uma habilidade para conseguir fazer esse trabalho bem feito. E vocês fazem, né? Conta um pouquinho aí da tua empresa, como é que é a Sixcom, o que que ela faz? Cara, a gente começou como uma empresa focada em assessoria de imprensa, né? Mídia tradicional. Há uns 11 anos já, empresa de 2010, quando me mudei. E muita coisa mudou nesse meio tempo, né? Antigamente, Uhum. quando você tem uma ideia, o maior veículo de comunicação, os maiores veículos que a gente tinha na época, quando eu me mudei, era o Diário Catarinense, né? Falando da parte impressa, assim, você tinha o Diário e tinha notícias do dia, aí você tinha mais um jornal em Joinville, tinha mais os jornais de Blumenau, os jornais do interior, jornais grandes, circulação diária, os canais de TV Aham. tinham programação local extensa. E só para você ter uma ideia, o Diário Catarinense, a editoria de esportes, quando eu cheguei aqui, tinham 17 profissionais envolvidos. E essa editoria, ela não existe, ela não tem mais o caderno impresso hoje, né? O jornal impresso acabou. Então, Aham. nesses 11 anos, a comunicação ela se transformou muito, muito. Então, a gente tinha um foco muito na mídia tradicional, que era jornal, TV, rádio, enfim, trabalhar com essas mídias mais tradicionais, e no meio tempo a gente teve que se adaptando, né? Hoje em dia tudo é digital. Aham. O que eu vejo de muito importante hoje ainda na mídia tradicional, que eu faço questão de trabalhar com os meus clientes, é que os veículos de comunicação eles trazem credibilidade para a informação. Então a gente tenta sempre Sim. trabalhar as duas frentes. A gente trabalha os veículos de comunicação tradicionais com Uhum. o trabalho de marketing digital hoje que a gente faz de uma maneira muito mais aprofundada na agência. Massa. E a parte de marketing esportivo ela está intrínseca a isso, né? Porque o marketing dentro dos eventos esportivos, o marketing de esporte, o marketing esportivo, ele é fundamental, né? Ativação de peça, ativação de comunicação. Por exemplo, pegar um evento como o Ironman, por exemplo, que a gente faz, Aham. é uma oportunidade gigantesca, por exemplo, para as marcas do mercado de fazerem exposição dos seus produtos, de fazerem ativação. Então, durante os dias que antecedem o Ironman e no dia da prova, você vê uma série de ações das marcas para cativar cliente, para cativar atleta, para vender produto, para expor produto. Geralmente os lançamentos de produtos são nesses eventos grandes, né? Então, Aham. cara, isso é muito importante. A parte do marketing esportivo hoje ela é fundamental. Legal. É porque a galera às vezes acha que o marketing ele se resume só a divulgar o evento, né? Mas tem Não, um monte de troca, de conexão naquele contexto, naquele ambiente, né, do meio esportivo que acontece num evento como esse, né? Então tem que pensar em muita coisa porque um potencial é muito grande, né? No evento desse, um Ironman ele mexe com gente de todo o mundo, né, cara? Então imagina a complexidade que seja. E aí tu falou um pouquinho da Sixcom, e deixa eu perguntar, tu também trabalha, por exemplo, com assessoria com atleta, com clube, ou é só evento? Como é que é isso, assim? não, a gente tem uma série de produtos que a gente oferta na agência, né? Aham. Um dos atletas que a gente atende hoje é o Igor Amorelli. O Igor é o primeiro brasileiro a vencer um Ironman na categoria masculina, aqui no Ironman Brasil. Primeiro atleta sub-8 na história, um dos grandes nomes do triatlon brasileiro de todos os tempos.
E é Aham. um cara que tem uma série de títulos e é um cliente nosso. A gente faz a parte de assessoria de imprensa para ele aqui na agência e a gente Uhum. também faz alguns serviços, alguns trabalhos de ativação de marca. Então, alguns patrocínios que ele tem, a gente cuida na comunicação com o patrocinador. Então, ativação em rede social, exposição de marca na roupa do atleta, o que vai fazer durante o evento, vai ter uma coletiva de imprensa ou uma ativação com o atleta durante a prova, enfim, um pré-evento. Então, a gente faz muito isso também. E também temos Legal, legal. e a gente tem um velejador também, que é um cara super legal. Foi meu primeiro cliente atleta. É um cara que, pô, eu tenho o maior carinho e admiração. É o velejador Bruno Fontes. Foi, Aham. minha primeira cobertura olímpica foi com ele, Londres 2012. Uhum. 2019 foi campeão pan-americano. Também é um cara que, pô, é um cara que usa muito bem as redes sociais. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, @Bruno Fontes Oficial. Faz um trabalho Legal. muito espetacular de rede social, aprendeu a investir em rede social e a ter retorno com rede social. Então, um cara que trabalha muito bem essa frente hoje. Aham. Que massa. Deixa eu te perguntar, né? A gente está falando aqui do marketing esportivo, dessa influência toda que tem, porque o esporte ele mexe com paixão, né, cara? Então, eu acho que é um baita diferencial, né, do produto em si, esporte, para os outros, né? Na tua visão, o que que o marketing esportivo tem de diferente para os outros nichos, tá? E aí eu vou emendar outra pergunta também. Quanto que tu acha que, por exemplo, um atleta que utiliza bem o marketing ao seu favor pode ter o seu desempenho melhorado, ou o quanto que isso influencia na carreira de um atleta? Porque às vezes tem atletas que têm uma baita de uma carreira e passam desapercebidos porque não conseguiram mostrar o que fazem, assim, né? Ou atleta, ou organização esportiva, enfim. Então, eu queria saber, assim, do marketing esportivo para os outros nichos, o que que é o grande diferencial, assim, na tua opinião? E o quanto que o marketing esportivo ele pode influenciar na carreira de um atleta? Cara, essa pergunta é muito boa. A gente tem que entender que existem alguns tipos de atleta, né? Então, você tem o atleta amador, que é o cara que ele não vive daquilo, que é a pessoa que não vive daquilo, que ela faz aquilo como um hobby, mas que Uhum. ela acaba atingindo uma proporção tão grande de influência com o mercado onde ela atua, que ela acaba se Aham. tornando uma personalidade dentro da internet, das redes sociais. E aí ela começa a falar Aham. sobre produto, ela começa a falar sobre determinadas questões, e ela, dependendo do tamanho da rede social dela, ela passa a ser remunerada por isso, né? Então, temos vários Sim. exemplos de profissionais que eram, sei lá, advogado, médico não, mas algumas outras carreiras assim, e o cara acaba trocando a vida profissional dele, a formação original dele, para ser influenciador digital, que hoje é uma carreira, né? O mercado de influencer hoje ele é gigantesco. E se Sim. você pegar, dependendo do tamanho da rede social onde a pessoa está inserida, ela ganha muito dinheiro, né? Então, assim, é um mercado com muito potencial. Por isso que eu acho que é importantíssimo a gente sempre falar sobre isso. E não é só no esporte, cara, é em qualquer carreira. É, Aham. eu tenho amigos meus que são advogados e vendem cursos, engenheiros, enfim, tem uma série de profissões que as pessoas conseguem fazer isso. Inclusive profissionais de educação física. Vira e mexe você vê o cara Uhum. vendendo um plano e tal. Então eu acho que é muito Uhum. importante todos os profissionais se ambientarem a isso. Uhum. Quanto à questão do atleta profissional, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando a gente trabalha com as marcas. O atleta profissional, ele vive de desempenho, ele vive de resultado, certo? E a vida de um atleta profissional, ela exige muito treinamento, muita dedicação. Então, às vezes, as marcas não entendem isso, né? É importante que as marcas tenham concepção disso. As marcas com as quais a gente trabalha, elas Uhum. entendem perfeitamente a rotina de um atleta. Vamos pegar o exemplo do Igor, que é um triatleta de longa distância. É, o, cara Aham. treina, o cara treina 6 vezes por semana, tem uma folga a cada 15 dias. Tem dias que faz treinos de 10, 12 horas, faz pedais daqui a Joinville, por exemplo, de distância. Uhum. Precisa se Sim. alimentar, precisa fazer musculação. Então, assim, é um cara que ele não tem muito tempo para fazer, para pensar em posts, etc e tal. Mas ele tem que fazer, ele sabe que é importante fazer, porque a marca também está investindo para ter um retorno de imagem com ele. Então, Sim. essa linha ela é muito tênue, mas ela precisa ser bem trabalhada. Hoje eu te falo, Aham. não existe marca que vai associar
o seu nome a algum atleta sem querer retorno de rede social, sem querer retorno de mídia, sem querer retorno de imagem. Isso é, cara, isso é padrão. Você pega alguns contratos hoje, já vem na cláusula. Tantos posts por semana, tantos stories por semana. E o cara tem que cumprir isso à risca, porque faz parte da negociação hoje. Isso é legal, né? Que às vezes a pessoa está fora desse contexto do marketing, não tem noção, né, de como que, inclusive, as coisas digitalizaram, né? Então, tu estavas falando ali da tua trajetória, que há 11 anos era uma coisa. Hoje é impossível tu falar de marketing sem tu pensar no marketing digital, né? Impossível. E essa questão, impossível, né? E a questão dessas vendas de produtos, de serviço online, de conhecimento, de cursos, que tem em todas as áreas, né? E aí tem os lançamentos, tem toda essa coisa aí que a gente vê cada vez mais comum e totalmente com baita de um impacto no mercado, né? Então, o marketing, inclusive digital, ele tomou uma proporção absurda. E isso não é diferente no meio esportivo, então, né? Pelo que tu estás falando. Não. Ó, um exemplo bem legal, que eu acabei de ver um comentário da Nath. A Nath é filha, a Nath é filha de uma amiga minha, colega de área, que é a Karina Pereira. É uma menina jovem, tem um talento enorme, joga muita bola, muita bola. E eu acompanho há muitos anos a dedicação do pai e da mãe dela para fazerem com que ela seja uma jogadora de futebol mesmo, profissional e tal. Ela já encara isso. É uma menina nova, já tem patrocínio, se não me engano, é patrocinada pela Umbro. A Nath depois vai me dar um retorno. E ela trabalha muito bem a rede social dela. Então, o que acontece? É uma jovem atleta que já tem um patrocínio, deve ser apoio ou patrocínio, mas já tem uma marca grande investindo nela. Olha lá, tá lá. E a gente já sabe que é uma menina que tem potencial. O que é muito legal? Ela, além de saber usar muito bem as redes sociais, ela joga muita bola. Então, ela dá um retorno excelente para o patrocinador dela, porque ela é boa no que ela faz e sabe usar a imagem dela. Então, isso, olha, Umbro Brasil e Água Mineral Santa Rita. Pô, você vê, tem mercado, sabe? Tem potencial. Então, é isso, cara. Eu acho que a gente, sabendo explorar a imagem, o atleta ele consegue ter esse retorno dos dois lados. Lembrando que o principal sempre para o atleta profissional e de alto desempenho é resultado. Então, ele vai ter sempre que buscar isso. Mas ele não tem como fugir hoje do trabalho de rede social. É verdade. É isso que a gente tem visto cada vez mais, né? E aí deixa eu te perguntar, nesse contexto aí de todas essas tuas indas e vindas, no processo de comunicação no meio esportivo, tem alguma experiência que tu acha massa de compartilhar assim com a galera? Alguma assim que te, pô, memorável pra caramba? Cara, tem várias. Deixa eu ver uma bem boa aqui para passar para vocês. Teve uma muito legal. Eu vou vender um peixe meu. A gente fez um projeto em 2019 para a Maratona de Floripa com a Cosan. A Cosan é o maior conglomerado, é um dos maiores conglomerados econômicos do Brasil, privados, né? E eles, em 2019, decidiram investir pesado no esporte, cara, na corrida de rua. Então, eles patrocinaram uma série de provas pelo Brasil todo. E a prova de Santa Catarina escolhida foi a nossa. Foi a Maratona de Floripa. E eles tinham um mote que eles chamaram de Eu Sonho e Corro Atrás. Era o mote da campanha deles. E a gente foi buscar histórias de personagens, de pessoas que tinham conquistado na corrida, transformado a sua vida através da corrida. Então a gente fez várias ativações, conheceu histórias de pessoas. Cara, isso foi muito legal. E falando da parte de marketing esportivo, assim, de ativação de marca, cara, o Ironman de Floripa é uma coisa fora do comum, assim. Tem um colega meu, que é o Caco, que é o nosso diretor de marketing, e o Carlos Galvão, que é o dono da marca. Sempre que eles vão apresentar alguma palestra, eles ou começam ou terminam, né, com a largada de um Ironman. Uma vista de um drone, assim, com aquela galera saindo, e depois vão mostrando as imagens do pessoal na Búzios e tal. Então, assim, o clima do Ironman, ele já é por si só um clima diferente. E aí você vê várias ações acontecendo. As empresas alugam casa e fazem casa da marca tal. Então, assim, as ativações de Iron são muito legais, cara, muito legais. E teve uma oportunidade muito legal também que eu fiz, que para mim acho que é o melhor evento que eu já trabalhei na minha vida, que ali eu vi mesmo como é que é o marketing esportivo por si só. Em 2012 ou 2013, eu não recordo agora, os X Games saíram pela primeira vez nos Estados Unidos
com eventos fora dos Estados Unidos. E Foz do Iguaçu foi escolhida para ser uma das sedes. E eles vieram para cá e eu consegui uma vaga de trabalho lá com a equipe da Disney, né? Com a equipe da ESPN Internacional. Fui trabalhar com eles, cara. E aí, putz, lá o bicho pegou, assim. Lá você vê os caras trabalhando na essência, né? Ativação de marca mesmo, cara. Assim, tipo, eu lembro que a gente trabalhou naquela época com umas marcas tipo Ford, Oakley. Então, assim, tinha a mega rampa, né? Você tinha a mega rampa lá do Bob. Pô, tinha um carro lá atrás. Então, toda hora que o cara subia para dar um aéreo, a melhor foto sempre pegava o carro no fundo. Enfim, tudo pensado. o half pipe do skate foi nas cataratas e eles posicionaram os veículos do lado. Cara, então assim, aí tu vê, né? O retorno de mídia que os caras tiveram com exposição de marca. Foto, cara, capa de jornal, televisão aberta, transmissão ao vivo e tal. As marcas explodindo de aparecer, né? Então esse é um retorno que ele não tem mensuração. E uma outra coisa muito importante que eu sempre falo do marketing de atleta ou de evento, quando você vê uma propaganda aleatória na TV é uma coisa, mas quando você vê um ídolo teu ou uma marca que você, um evento que você tenha muito contato, muito relacionamento, você tende a dar mais atenção, a entender aquilo melhor. Então, assim, você vê um atleta que você é fã falando, ó, compra esse tênis, compra esse gel, compra essa meia, compra esse capacete. Você vai falar, pô, se esse cara que é o melhor usa, por que eu não vou usar, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Os atletas, os profissionais, às vezes, não têm ideia da capilaridade que eles têm, da penetração que eles têm. E isso é importante o cara ter também. Sim, sim. Aqui teve um comentário, ó, vou ler aqui para ti, ó, é do Tuca Mariano. Meu irmão está na Austrália. Clubes investem milhões trazendo jogadores de nome, mas esse investimento milionário, mesmo que o jogador não esteja no seu melhor, sempre gera um retorno financeiro gigantesco pelo marketing. Aqui até eu trago o exemplo do Viola no Brusque, não sei se tu lembra, icônico Viola, né? Lembro. Eu, na época que o Avaí não tava na Série A, eu era vascaíno, né? E, tipo assim, meu segundo time. E o Viola, ele destruiu no Vasco, né? E cara, quando ele veio pra cá, pelo menos acompanhando as informações de mídias, assim, que passava na televisão e tal, eu lembro que só com a propaganda que ele fez ali com o bonezinho da Havan e não sei o quê, ele pagou todo o investimento que foi feito para ele estar lá, só com a exposição dele. Era uma grande curiosidade, um grande jogador no Brusque, né? Então, não estava na sua melhor fase, né? Como comentário aqui do Tuca Mariano, mas mesmo assim ele conseguiu bancar, né? Tem também as histórias de venda de camisa de Messi, Cristiano Ronaldo. O cara vende a camisa e tá... O Ronaldo Fenômeno no Corinthians, né? É o exemplo mais vivo do futebol brasileiro. O time recém saído de Série B, o Ronaldo numa pendenga danada, cheio de lesão. 3 anos depois, o Corinthians foi campeão mundial, campeão da Libertadores, com estádio, enfim. Então, cara, dá retorno, né? Hoje a gente vê os clubes investindo mais forte, né? E você vê como é engraçado, né? As equipes hoje que trabalham mais profissionalmente, que conseguem enxergar isso, têm os melhores retornos. Então, acabou aquela coisa de saco de balaio, né? Vamos fazer de qualquer jeito e tal. Bota uma placa ali, deu. Isso aí morreu. Isso aí não existe mais. Você tem que saber ativar, você tem que saber fazer. Sim. Até essa tendência de clube-empresa, que é uma coisa assim, não que necessariamente precisa ser um clube-empresa, mas a profissionalização dos processos, né? Seja, assim, não tem mais clube sem plano de negócio, não tem mais clube sem plano de marketing, né? Então tem que ter toda uma estrutura e tudo tem que ser pensado, né? Aí você fica pensando assim, Viola no Brusque, pô, deu uma visibilidade enorme, por exemplo, pro município Brusque, que é onde tinha a Havan lá, né? Que foi a primeira. Então assim, tudo está muito bem pensado. E às vezes o retorno ele não é nem necessariamente diretamente no clube, mas foi uma coisa pensada, ele criou um gatilho que gera um efeito em cadeia depois, né? Então hoje a gente vê que tudo é muito, muito pensado, muito arquitetado, né, no meio esportivo. Exatamente. Isso é bacana. E deixa eu te perguntar, no meio esportivo, né, já que a gente está falando de marketing esportivo, qual é o maior erro que tu vê, assim, o que sei lá, em clubes ou por atletas, ou no meio esportivo em si, que às vezes, vamos pensar no meio esportivo, o campo bem aberto, assim, uma academia, tudo que tem relação com esporte, com lazer, com saúde, atividade física, onde é que os profissionais dessas áreas pecam mais, né? O que eles estão fazendo de errado, que
que eles têm que botar uma atençãozinha? Cara, vamos lá. Vou falar duas frentes, tá? A primeira delas é focado na parte de esporte, né? Focado na área de saúde. Primeira coisa que eu falo, não é porque eu sou filho de professor de educação física, cada um na sua área. Então, quando eu vou vender o meu negócio, eu falo sobre o que eu tenho conhecimento, sobre o que eu sou formado para poder falar. Existe muito especialista de nada hoje, né? Tem um monte de especialista de muita coisa, mas o cara não sabe nada, na verdade. Então, por exemplo, quando você vai buscar alguma referência na área de saúde, por exemplo, um treinamento, cara, você tem que procurar um cara que é formado na área, um profissional da área, né? Um cara que tenha a formação de educador físico. Então eu vejo muito isso, assim, eu vejo a rede social ela é fantástica, mas ela é um problema ao mesmo tempo que a gente começa a vender ideias das quais nem a gente sabe do que a gente está falando. Então, assim, eu vejo uma série de motivadores, de pessoas que são os santos, os caras que vão resolver tua vida e no final, cara, a vida não é a vida de Instagram, ela não é tão simples, né? Não é, as coisas não são tão fáceis. Então, quando você vai falar para alguém na internet, dependendo do tamanho da tua rede, você está falando para milhares ou milhões de pessoas. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala. Então, e assim, é aquela coisa, né? É um mundo sem volta. Falou, tá gravado, todo mundo viu, não tem perdão. Então, assim, você tem que saber se o que você está falando é 100% exato. Quando você recebe uma notícia, você tem que aferir. Cara, a parte legal do jornalismo é isso. Você aprende a apurar, né? Então a gente não acredita em tudo que a gente ouve de primeiro momento. Tem que saber se... Assim, eu acho que muitas pessoas têm um pouco de medo de se posicionar, porque daqui a pouco a tua visão é diferente da minha e você vai falar uma coisa que o mundo não vai gostar, né? O fulano gosta disso, o fulano não gosta daquilo. Então é isso, assim, eu acho que a primeira preocupação que o cara tem que ter é tá bem embasado do que ele tá falando, se ele tem total razão daquilo, e ele tem que ser profissional da área, né? Ele tem que ter um conhecimento da área, ele não precisa ser formado, né? Algumas áreas eu acho que o cara tem que ter formação, educação física é uma delas, para poder falar sobre o assunto. Então é isso, assim, eu acho que o principal problema hoje da rede social em si é justamente esse. Tá cheio de especialista, mas nem todo mundo é tão especialista assim. Sim, sim. É as falsas autoridades aí que a gente tem, Exatamente. né? Exatamente. E já que tu tocou na educação física, né? Que tipo de cuidado, na tua opinião, que bom, meio esportivo ele tá como unha e carne, né? Com a educação física, né? Sim. E aí, que tipo de cuidado, pelo que tu vê assim no mercado e pelos profissionais de educação física, que eu sei que tu conhece um monte aí, o que os profissionais de educação física têm que ter para conseguir tocar o seu público, chegar no seu cliente? Tens alguma dica para os profissionais de educação física que vão ver aqui a nossa live depois? Sim. Cara, Manda aí. como eu te falei, né? Eu sou filho de professor de educação física. Não moro mais com os meus pais há bastante tempo, mas eles moram em outra cidade, eles moram em São Paulo. Mas sempre que eu vou para lá, eu visito eles. Primeira coisa que, ainda mais com a pandemia, né? Com o advento a gente com a tecnologia na mão hoje, uma das grandes funcionalidades é você poder dar aula remota, né? Eu vi várias vezes meu pai dando treino para os alunos dele pelo celular. Tem um amigo meu que é meu vizinho de prédio também que estava dando um treino agora para um aluno aqui online. Então, isso é uma coisa que já se tornou hábito, né? Então, o cara, eu acho que daqui a pouco é uma nova tendência, né? Então, assim, o cara investir numa estrutura para poder dar uma aula melhor, ter um espaço, ter um ring light, uma estrutura para poder dar aula, né? Mas, enfim, essa é a primeira Sim, parte. sim. A segunda, que eu vejo muito legal, aí vamos falar um pouco mais de personas, né? Você tem os treinadores, Isso. você tem os personagens trainers, os professores que dão aula. Eu acho muito legal eles mostrarem o que eles fazem, gravarem vídeos explicando como é que funciona, como é que é a forma de atuação, qual o tipo de aula que eles dão, se é específico para algum segmento, como funciona fazer uma aula remota, enfim. Assessoria também é muito legal, a gente tem um monte de assessoria esportiva aqui na cidade e Sim. várias muito boas que trabalham muito bem isso. Que eu acho muito legal de assessorias assim ou de alunos, que eu gosto muito, é ver relato de pessoas, de alunos, né?
Então, pô, você pegar o cara ali que saiu da inércia para uma maratona, você pegar um cara que emagreceu 20 quilos, você pegar o cara que parou de Aham, fumar, pegar o cara que tinha aham, depressão e encontrou na corrida ou em qualquer outro esporte uma forma de ter uma vida mais saudável. E aí a gente não precisa falar só de corrida, de triatlon, de ciclismo, né? Cara, beach tênis está aham, bombando hoje, funcional, yoga, enfim, tem um mercado gigantesco aí para ser explorado nessa área, né? Eu acho que uhum, o cara tem uma boa, eu acho que o cara tem uma boa fala, né? Uma boa dicção, a pessoa tem uma boa dicção aham, e saber se expressar. Tem muita gente que é tímida, não gosta de aparecer em vídeo, né? Mas a gente aham, sabe que o cara que trabalha com marketing digital, isso é uma necessidade hoje, né? O cara tem que botar a cara no vídeo. E a coisa principal para mim, que eu acho fundamental, é você botar a sua cara. É o profissional uhum, não ser uma coisa engessada, uma coisa robótica, não tem que ser ele. Ele falando, ele sim, se expressando, a pessoa quer ouvir o relato verdadeiro. entendi. Eu vejo muito pela experiência do meu pai e da minha mãe também. Os alunos do meu pai e da minha mãe, eles querem treinar com o meu pai e com a minha mãe. Eles não querem treinar Aham, com um terceiro. Porque esse atendimento, seja virtual ou pessoal, ele é muito pessoal, ele é muito direto, né? Eu brinco com meu pai que às vezes ele passa mais tempo com alguns alunos dele do que a própria família do aluno passa com ele, porque é um cara que tem uma rotina de trabalho super grande, corrida, o cara chega em casa, os filhos estão uhum, dormindo, e meu pai tem aquela 1 hora de atenção com o cara, né? Minha mãe tem aquela 1 hora de atenção com a pessoa. Então, a área do profissional de educação física hoje ela é muito importante. O profissional de aham, educação física ele exerce um papel hoje fundamental. Ainda mais na situação que a gente está vivendo hoje, porque mais do que sanidade física é sanidade mental. Então, o tempo que o cara tem para fazer sim, uma atividade física é o tempo que ele respira, né? Que ele tem para ele. sim, Então, a gente está aham, trabalhando, a gente está trabalhando as duas principais, para mim, os dois principais problemas de saúde, né? Que é sedentarismo e obesidade e mente, sim, mente vazia, né? Então, a educação física ela preenche esse espaço. Por isso que eu aham, sempre, por isso que eu sempre falo, a gente tem que investir em esporte, tem que investir em área de saúde, tem que ter planos de públicos para isso, projetos, enfim. É uma área que precisa ser valorizada, precisa ter muita atenção. Eu tenho um amigo meu que brinca que fala assim, que o professor de educação física é o melhor plano de saúde que existe. aham. Boa. É um investimento, né? É o melhor investimento, é o melhor É, plano que tem. não, eu concordo, e sou suspeito, mas concordo em gênero, número e grau. Eu vou aproveitar, talvez a pergunta seja um pouco similar, né? Tu falou até da importância, né, de entender que o meio digital ele pode ser uma forma também, né, de alcançar clientes, pessoas, de investir numa ring light e tal. E aí, a gente tem na educação física, a grande maioria até dos alunos que vão se formar, ou temos também no mercado muita gente que atua com treinamento personalizado, personal trainer, né? Sim. E o personal trainer a gente tem, claro, tem essa linha de consultoria digital que vem aumentando muito, já tem apps aí que você pode contratar para passar treino. Tem o caso do Norton Mello, né, que é um cara que fez uma live e explodiu lá, acho que botou 200 mil numa live com exercício em casa na época da pandemia e ele estourou, né? E aí ele trabalha nessa linha de consultoria e treinar em casa com pouca coisa e tal. E tem a galera que mantém, vamos dizer, o que a gente chama de tradicional, que é o personal trainer que está lá no dia a dia, que tem uma limitação de horas no seu dia, mas que prefere e tem afinidade com isso, né, de preencher suas horas atendendo ali cada cliente, né, dentro de uma escala, de uma agenda. E para esse personal trainer, eu queria ouvir de ti, assim, que tem lá a sua agenda, mas às vezes ele está com uma dificuldade para encher sua agenda ou para, enfim, como que essa pessoa, esse personal trainer, o cara que está aqui, vamos dizer, em Floripa, está em qualquer lugar do Brasil, ele pode utilizar a rede social, o que ele pode fazer se fosse dar uma receitinha bem sensível, assim, bem, claro que cada caso é um caso, mas assim, o que ele não pode deixar de fazer na sua rede social, sabe? O que esse personal tem que fazer na semana, no dia, o que ele tem que postar, ou o que tu... Assim, o cara não faz nada, faz de conta que ele se formou agora, virou personal e não tem rede social. O que ele precisaria fazer? Cara, o beabá, né? Primeiro é mostrar o que ele faz, né? Ou qual a área de atuação dele,
quais os princípios dele, qual a forma de trabalho dele, o que ele pretende. Depois, se ele não tiver nenhum aluno, começar com algum parente, né? Tipo, dar treino pro, sei lá, pro pai, pro irmão, pro primo, para ele poder ter material para ele divulgar na internet. Isso é muito legal, mostrar como você dá aula, como é o procedimento da sua aula, como funciona a tua aula online. Enfim, você tem que agregar valor ao teu produto sempre, né? Então, Sim. eu acho que fazer mini vídeos, tipo, dando dicas de treinos, a como se alongar. Vou te dar um exemplo, tá? Um dia desses eu vi um negócio muito legal de exercícios para fazer para quem trabalha home office. Cara, 5 minutinhos ali e tal, o cara explicou como é que faz, alongamento e tal, não sei o quê. Pô, é legal pra caramba, cara. Então, assim, funciona. Investir na aparência, né? Eu acho que é importante também, o cara tá sempre bem alinhado. Se ele tiver parceiros, tipo, produtos que ele usa, enfim, isso agrega valor, as pessoas gostam muito, né? Pô, vou dar um exemplo, no mundo da corrida, né? Você pegar um professor de corrida que ele tem um apoio de uma marca, tipo uma, sei lá, Nike, New Balance, Adidas, pô, você fala, pô, esse cara né? Esse cara tem respaldo. Sim. Pô, se uma marca dessa apoia o cara, pô, já é já vê com outros olhos. E eu acho que muito importante é pegar relatos. Eu vou te dar um exemplo. Vamos lá, você treina com assessoria X, lá com o Fabiano Brown, que é teu amigo pessoal, que vai, inclusive, fazer uma live contigo Live é amanhã, bom. né? Então, Isso aí. Fabiano Brown tem uma assessoria esportiva, bem conhecida, e você é um cara que gosta de correr. O que o Fabiano Brown vai fazer? Pô, Paulo, dá um relato aqui para mim de como é que foi o treinamento, como é que foi esse período inicial de um ano aí que você fez na corrida. Você vai falar, pô, emagreci, tenho uma nova qualidade de vida, tô melhor e tal. Esse relato, quando ele usar isso na rede social, a pessoa vai se identificar. Fala, pô, esse cara tinha o mesmo problema Sim. que eu, então se ele conseguiu, eu também consigo. Cara, a gente já fez isso. Uhum. São várias histórias de pessoas que têm espelho na outra e conseguem começar a treinar e tal. Cara, a gente tem um Uhum. caso muito legal, se eu puder contar. Claro. O João Por favor. Lucas, que é meu sócio hoje, ele trabalhava no Uhum. Diário Catarinense em 2015 ou 2016, eu não lembro o ano, 2016. E aí ele veio de Joinville para Florianópolis para trabalhar no Diário Catarinense. E aí no ano de 2017 nós lançamos a Maratona de Floripa, a primeira edição. E aí eu tive uma ideia, eu falei, pô, vamos pegar um jornalista de uma redação e botar o cara para treinar durante 3 meses para fazer uma prova de 5 Aham. para fazer uma prova de 5 quilômetros. Nós vamos buscar uma Massa. assessoria. Tá, fomos lá, falamos com o Fabiano Brown, buscamos uma assessoria esportiva e a gente colocou ele para treinar. E aí nós criamos o 10 a fio, que era 10 quilômetros, né? O desafio de 10 quilômetros. Cara, o João era um cara que Massa. não corria muito, era um atleta normal, assim, mas bem, não estava pronto para correr uma prova de 10. E o Fabiano começou a Aham. planilhar ele, fazer todo o acompanhamento e tal. E a gente criou uma história em cima dele, fazendo esse acompanhamento, orientado por um profissional Aham. de educação física. Cara, o Fabiano teve uma super visibilidade, porque ele saiu, toda semana ele saía no jornal e na TV. O Aham. evento teve uma super visibilidade, porque toda hora aparecia na mídia. As marcas que apoiaram tiveram uma super visibilidade, porque estavam em exposição. E o João, depois de 2 anos, virou maratonista. Continuou Que treinando com o massa. Fabiano e virou maratonista, fez a maratona de Sevilha, no começo do ano Aham. passado, antes de estourar a pandemia. Então é isso, sabe? Que Se você legal. souber aproveitar o que você tem, você pode criar Uhum. coisas enormes. Então, é o que eu falo, para o profissional de educação física, assim como qualquer outro profissional, cara, investir em rede social hoje, se o cara quiser trabalhar com digital, é o mínimo que o cara tem que fazer hoje, né? Sim, sim. Eu vejo que no digital ou fora do digital, né? É muita gente que roda nas redes sociais e não tem como você não aproveitar esse espaço, né, para poder mostrar o teu trabalho. E tu trouxe uns elementos bem legais, porque às vezes, né, a gente vê, tem muita gente no meu network, né, da educação física, e eu estudo marketing já há um tempo também, e eu vejo que às vezes o cara ele se prende muito a postzinho que é igual, assim, sabe? Que é uma coisa mecânica. E aí isso não gera engajamento, porque tu vai lá, é mais um postzinho falando que eu tenho que correr. Só que é diferente um postzinho falando que eu tenho que correr, né? Mesmo que tenha os benefícios ali, mas a questão do ponto de vista da estratégia, de tocar a pessoa, é esse sentimento da pessoa se encontrar na história do outro, né? Então Exatamente. mostrar resultados
reais que já aconteceram, o antes e o depois, ouvir o que a pessoa está falando. Aí, claro, você vai se adaptar a cada rede social, porque tem tempo, tem os recortes, tem aquelas coisas mais que você vai deixar, né, de acordo com o Instagram, com o Facebook, etc. Mas isso gera muito mais engajamento e atrai muito mais pessoa para querer saber qual é o próximo capítulo, né? Então, eu acho que isso é muito legal, assim, de ficar para quem vai ver a live agora ou depois, né? De aproveitar e mostrar o seu trabalho de alguma forma, né? Pensar, seja com imagem, com foto, com relato, com vídeo, mas é importante as pessoas verem o que você está fazendo, né? Eu acho que isso é muito legal o que você falou. E aí, para a gente ir encaminhando, né? Tem algum ponto que tu acha essencial, assim, no tema marketing esportivo que a gente não conversou? Tipo um recado, alguma coisa que seja aplicável, totalmente aberto esse espaço, para, tipo assim, imagina que quem está aqui está querendo aprender marketing esportivo, não tem muita noção, e isso eles têm que saber, sabe? Assim, esse é o mínimo. Eu O que tu tenho, falaria aí para essa eu tenho galera? uns cases legais. Eu trabalho com alguns profissionais que são da área de educação física, formados, e que não atuam com educação física. Mas a formação deles permite com que eles trabalhem em áreas que são ligadas ao esporte. Vou te dar um exemplo. Eu atendo o Yacht Clube de Santa Catarina, né? O Veleiros da Ilha é um dos maiores clientes que a gente tem na agência hoje. Sim. O nosso gerente geral do clube, que é um dos caras mais competentes que eu conheço, é formado em educação física. Então, o que Ah, olha acontece? só que massa. Ele é um cara que gere todos os eventos do clube, seja náutico ou social, e ele é formado na área. Qual que é a vantagem que ele tem por ser formado em educação física? Ele conhece todo o métier do esporte. Então, a gente Sim. vai trabalhar com crianças da escola de vela, ele sabe todo o processo pedagógico, ele sabe todas as funcionalidades, ele sabe como lidar com uma criança. A gente tem atletas de 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 30 anos. Então, esse aprendizado que a educação física te dá, ele é fundamental. Vamos pegar um exemplo assim, ó. Uma menina de 13, 14 anos que faz vela e está, por exemplo, entrando na puberdade. E tu tem um guri de 17, 18 anos na mesma turma que ela fazendo a mesma aula. A forma de lidar tem que ser diferente. Você tem que entender a sensação de cada um, o período que cada um está passando. Cara, tem um treinador, que é o Zé Roberto Guimarães, que ele fala muito bem sobre isso. A vida inteira ele foi técnico de mulheres, né, de atletas mulheres. Você tem que saber lidar com o teu atleta diferente, como lidar com o teu atleta diferente da forma como você lida com o atleta, né? São momentos diferentes, são corpos diferentes, é tudo diferente. Então, assim, você tem que saber isso. E a educação física, ela te dá isso. Vou te dar um outro exemplo. Tem um amigo meu que é assessor esportivo e, cara, tem em alguns em São Paulo isso é mais comum, né? Aqui nem tanto. Mas você vai para São Paulo no Parque do Ibirapuera, você vê um monte de cara dando treino, né? Aí você vai ver, os caras não são formados em nada. Tipo, o cara dá treino porque ele faz academia e ele acha que ele pode dar aula para alguém. E aí você começa a pegar. Imagina que você está fazendo uma periodização de um cara para fazer uma corrida longa, uma maratona. Pô, você tem que contar com... Pega uma mulher, mais uma vez. Você tem que contar com período menstrual, você tem que contar com uma série de coisas, com mudança no corpo, macrociclo, microciclo, coisas que só vocês sabem, só o profissional de educação física sabe. Então, na hora de fazer esse acompanhamento é fundamental. E também trabalhar na gestão esportiva também. Se o cara não for para a área, trabalhar como profissional, como professor, como educador físico, eu acho que o cara ter essa aptidão, por exemplo, para trabalhar num evento esportivo, é um cara que vai ter vários insights e vai conseguir resolver coisas muito mais fácil do que um cara que não é formado na área, né? Vai resolver um problema, vai ter uma ideia de alguma coisa e tal. Então, a carreira de educador físico, muitas vezes, ela acaba não sendo como educador físico. O cara pode ir para uma outra área, mas te dá uma amplitude grande de conhecimento. Então, acho que a educação física também tem esse poder, assim, de te abrir novos caminhos. Massa, bom ouvir isso aí. Porque realmente a educação física é uma categoria profissional que ela consegue, é claro, né, tem toda essa questão fisiológica, da saúde, né, da individualidade,
Mas hoje, se você pensar, né, eu que tenho também uma atuação na área da saúde, né, você vai ver profissional de educação física dentro de uma prefeitura, por exemplo, na Secretaria da Saúde, na Fundação de Esportes, na Secretaria de Assistência, Exatamente. na Cultura. Então, assim, a gente consegue, de alguma forma, ter um vocabulário, né, um arcabouço que permite fazer conexões que às vezes contribui bastante, né, para essa percepção de tudo que você está falando aí, essa construção. É muito legal, cara. Pô, cada pedaço de fala tua que eu acho que vai ajudar muita gente. A gente está fazendo, esse semestre, né, eu peguei as disciplinas de marketing esportivo, empreendedorismo e legislação no curso de educação física do Cefid. E aí eu achei que valia muito a pena a gente ouvir pessoas que estão no mercado, porque às vezes a gente traz muita teoria, mas não fica difícil de deixar palpável, assim, tá, mas o que é na prática? Né? Então, ouvir um cara com a tua experiência, que, enfim, que organizou e organiza e tem clientes no meio esportivo, grandes eventos, enriquece muito todo mundo, enfim, a carreira desses futuros profissionais e dos profissionais que já entraram aqui, que eu vi uma galera que entrou também. E aí, cara, queria deixar aqui o meu agradecimento, tá? Tua fala foi sensacional. Eu sei que tens uma agenda apertada aí, Ah, nem imagina. descansou, chegou direto do trabalho e já tocou fit aqui. Muita gente vai se beneficiar com as suas palavras. Eu vou colocar depois essa live também no YouTube ali. O YouTube roda bastante. Quero te agradecer, quero desejar muito sucesso para ti, para a SixCon. Né? A gente vai manter contato aí. Os outros semestres também vão estar por vir. Provavelmente vou te incomodar aí para fazer outras falas. Né? Continua contribuindo para o meio esportivo. Tenho certeza que a tua formação até familiar faz um contexto muito diferenciado, né? Te torna um profissional do marketing esportivo que tem uma vivência de casa. Então, desde tudo que tu viu lá quando tu era pequenininho e depois com toda a experiência que tu foi absorvendo do mercado. Então, te deixa um cara único, exclusivo para quem está ouvindo, para quem vai ouvir e quer uma assessoria esportiva de qualidade, com experiência, né? Fica já o contato, vou deixar depois todos os teus contatos ali. E aí eu passo as palavras para ti com muita gratidão, tá? Quero ouvir aí tuas palavras aí, o que tu achou e se tiver mais um último recado aí pra galera, fica bem à vontade. Então, eu acho, pô, foi uma experiência super legal, né? É sempre bom trocar ideia com as pessoas, passar um pouco da experiência que a gente tem. Eu acho fundamental que as academias, que as universidades tenham esse escopo, né? Eu acho que você falou duas cadeiras aí que eu acho que são fundamentais para qualquer curso. Marketing, né? No caso da educação física, marketing esportivo e empreendedorismo, cara. Isso para mim esse para mim é o cerne da questão, assim. Eu acho que a gente, culturalmente, a gente tem pouco hábito de empreender, né? A gente é pouco ensinado a empreender. E o empreendedorismo hoje, ele é uma necessidade. Então, assim, eu sou um cara que eu não tenho carteira de trabalho. Eu sempre fui PJ a vida inteira. Desde que eu me formei até os dias de hoje. E a gente vê no mercado de educação física uma série de profissionais que estão empreendendo, né? Então, você usar a vocação do empreendedorismo com a vocação do marketing, ele te abre uma infinidade de portas, de possibilidades, de networking, de contato. Então, assim, a gente pega antigamente, né? O cara saía da formação, ia trabalhar em algum lugar, carteira assinada, trabalhava das 6 às 8, no caso da educação física um pouco mais, né? Mas das 8 às 6, aliás, e era isso. Cara, hoje em dia não, hoje em dia você pode sair, abrir o teu negócio, abrir a tua assessoria esportiva, dar aula em casa, lecionar. Você tem uma gama gigantesca de coisas para fazer. Mais uma vez, exemplo do meu amigo aqui, o meu vizinho. O cara dá aula de manhã no prédio, vai para assessoria esportiva à tarde, dá funcional à tarde. No fim do dia, o cara tá dando personal. Então, assim, pô, você rentabiliza mais, você monetiza mais, né? Sim. Você acaba tendo uma qualidade de vida melhor, abre teu leque de contato. Então, essa questão do empreender e do saber fazer marketing são dois pilares, assim, que eu acho que hoje são alguns dos principais dentro de qualquer carreira. Seja médico, seja educador físico, advogado, enfim, o que for. Então, assim, é um prazer falar com a turma. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me chamar no privado, fica à vontade. Eu gosto muito de trocar essa ideia, de ter novas experiências. Ainda mais com o pessoal de educação física, que é uma área que eu tenho um carinho diferenciado.
E é isso, agradecer, espero que tenha ajudado. Mais uma vez, se alguém tiver dúvida, pode me chamar no privado ali, que eu estou às ordens. Pô, cara, nós que agradecemos, tá? Até vou estender o agradecimento em nome da UDESC, do Cefid, porque esse insight que eu tive foi por meio dessa experiência nova que eu tô lá, e tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá? Tem a grande probabilidade de eu te incomodar no semestre que vem. Quem sabe, se tudo der certo aí com a pandemia baixando um pouquinho, quem sabe não vai ser uma aula presencial, uma palestra, uma coisa assim, seria muito legal. Parabéns pelo teu trabalho. Valeu, vamos mantendo contato. E até a próxima, né? Bom descanso para ti aí agora, valeu, depois do trabalho. Obrigado. Valeu. Um abraço. Um abraço. Obrigado aí a todo mundo que assistiu, galera. Valeu, tchau, tchau.